Tem um momento que eu gosto muito quando saio do cinema. Não é durante os créditos, nem quando a luz acende. É aquele caminho até o carro, ou até a saída do shopping, ou a saída do cinema, se for um cinema de rua, quando alguém vira e pergunta: "E aí, o que você achou?" Quase sempre eu tenho uma resposta. Com Bugônia, não. Na verdade, acho que passei uns 3 dias respondendo essa mesma pergunta de maneiras diferentes. No primeiro dia, eu dizia que tinha gostado do Jesse Plemons. No segundo, eu já estava pensando no Dom. Hoje, sinceramente, acho que nenhum dos dois é o motivo pelo qual esse filme ficou comigo. E talvez essa seja a coisa mais curiosa de Bugônia. Ele parece um filme sobre uma conspiração, depois parece um filme sobre duas pessoas completamente diferentes tentando entender o mundo, e quando você acha que finalmente encontrou a resposta, percebe que talvez estivesse fazendo a pergunta errada. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Aliás, eu comecei a escrever este episódio falando do Ted. Apaguei quase tudo. Depois escrevi outro roteiro inteiro. Apaguei de novo. Porque eu insistia em falar do personagem que mais chamava atenção, enquanto o filme parecia me dizer outra coisa. E acho que foi aí que entendi qual seria este episódio. Não vai ser um episódio para explicar Bugônia, até porque eu desconfio um pouco de quem diz que conseguiu explicar completamente um filme do Yorgos Lanthimos. Vai ser uma conversa sobre uma experiência curiosa, a de perceber que um filme pode continuar mudando mesmo depois que termina. Então, se você já assistiu a Bugônia, espero que essa conversa faça você revisitar algumas cenas. E se ainda não assistiu, talvez ela sirva para mostrar porque esse não é um filme que termina quando os créditos sobem. Porque, pelo menos comigo, a conversa começou exatamente ali. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção em Bugônia é que ele parece muito mais fácil de entender do que realmente é. Nos primeiros minutos eu tinha certeza de que sabia qual era o jogo. Ali estava um homem completamente convencido de que tinha descoberto uma grande verdade. Um sujeito que enxerga conexões onde ninguém mais vê, interpreta qualquer detalhe como prova de uma conspiração e arrasta outras pessoas para dentro daquela lógica. Eu pensei, ok, este é o filme. E convenhamos, o Jesse Plemons ajuda muita gente a acreditar nisso. O interessante é que ele evita todos os clichês desse tipo de personagem. O Ted poderia ser alguém histriônico, falando alto, gesticulando o tempo inteiro, tentando convencer todo mundo a qualquer custo. Mas não. O Jesse Plemons faz exatamente o contrário. Ele interpreta o personagem com uma serenidade quase desconcertante. Quanto mais absurda é a ideia que ele apresenta, mais calmo ele parece. E isso torna o personagem muito mais inquietante. Porque a convicção dele nunca parece um surto momentâneo, parece um estado permanente. Aliás, o Jesse Plemons tem feito isso com frequência nos últimos anos. Ele consegue construir personagens que parecem completamente comuns à primeira vista, mas que carregam alguma coisa estranha por baixo da superfície. Foi assim em Ataque dos Cães, em Guerra Civil, e de um jeito bem diferente também aqui. Em Bugônia, ele domina a tela sem precisar fazer muito esforço. E talvez tenha sido justamente esse o meu primeiro erro como espectador. Eu passei boa parte do começo do filme convencido de que precisava acompanhar o Ted, que era ele quem carregava a história. Só que, enquanto eu prestava atenção em tudo o que ele dizia, o filme parecia muito mais interessado em mostrar como as outras pessoas reagiam a ele. Na hora eu não percebi, mas olhando para trás, acho que o Lanthimos já estava me dando uma pista desde o começo. Ele nunca força o nosso olhar. Ele apenas coloca as peças à nossa frente e espera que a gente descubra, no nosso tempo, quais realmente importam. E foi justamente aí que comecei a desconfiar de uma coisa. Talvez eu estivesse prestando atenção na pessoa errada.
Quando saí do cinema, a primeira pessoa sobre quem eu queria falar era o Ted. Alguns dias depois, percebi uma coisa curiosa. Eu quase não estava mais pensando nele. Quem continuava aparecendo na minha cabeça era o Dom. E isso me fez voltar mentalmente a várias cenas do filme. Porque durante a sessão, eu tratava o Dom quase como um acompanhante, um sidekick. Ele estava sempre por perto, mas parecia existir para reforçar a presença do Ted. Só que, quando comecei a reconstruir o filme na minha memória, percebi que isso nunca foi verdade. Na maior parte do tempo, o Dom não está apenas ouvindo. Ele está observando, está tentando entender, está medindo as consequências daquilo que acontece ao redor dele. Enquanto o Ted parece viver cercado de certezas, o Dom ainda guarda espaço para a dúvida. E talvez seja justamente por isso que ele tenha permanecido comigo depois da sessão. O Aidan Delbis faz um trabalho muito delicado aqui. É o tipo de atuação que corre um risco enorme de passar despercebida, porque ela não depende de grandes explosões emocionais. Ela depende de pequenos gestos, de pausas, de um olhar que dura um segundo a mais, de uma frase dita quase sem ênfase. É curioso como alguns atores conquistam a nossa atenção ocupando a cena. Outros fazem isso deixando espaço para que a gente os descubra. Acho que o Dom pertence a esse segundo grupo. E gosto muito quando um filme confia tanto no espectador, a ponto de não transformar esse personagem em um herói secreto ou em alguém cheio de discursos explicativos. O Lanthimos simplesmente deixa que ele exista. Se você reparar, a câmera nunca parece desesperada para dizer em quem devemos prestar atenção. Ela observa o Ted com a mesma distância com que observa o Dom. Quem escolhe onde olhar somos nós. E talvez seja exatamente aí que Bugônia comece a falar de um dos seus temas mais interessantes. Porque o filme não trata apenas de conspirações. Ele trata de influência, de pertencimento, da necessidade humana de encontrar alguém que ofereça respostas prontas para um mundo que parece cada vez mais difícil de compreender. O Ted oferece certezas, o Dom oferece perguntas. E, para mim, foram justamente as perguntas que continuaram ecoando depois que os créditos terminaram. Talvez por isso eu tenha mudado completamente de ideia sobre quem era o protagonista da história. E quando percebi isso, comecei a olhar para o filme de outra maneira. Ou melhor, comecei a olhar para quem estava por trás dele. Porque essa mudança de perspectiva não acontece por acaso. Ela nasce das escolhas de direção do Yorgos Lanthimos. E é sobre isso que eu gostaria de conversar agora. Quando terminei a sessão, fiquei pensando numa coisa. Se você pegar apenas a história de Bugônia e contar para alguém em 2 minutos, ela provavelmente vai parecer bem mais maluca do que o filme realmente é. E acho que isso acontece por causa da direção do Yorgos Lanthimos. Ele nunca trata essa história como uma grande extravagância. Pelo contrário, ele filma tudo com uma naturalidade quase desconfortável. Os personagens falam das situações mais absurdas como se estivessem resolvendo um problema de rotina. A câmera raramente tenta transformar esses momentos em espetáculo. Ela observa, espera, às vezes permanece tempo suficiente para que a gente comece a reparar em detalhes que passariam despercebidos num filme mais apressado. E isso muda completamente a experiência. Porque, em vez de rir do absurdo, a gente começa a prestar atenção nas pessoas que vivem esse absurdo. Essa talvez seja uma das marcas que eu mais gosto no cinema do Lanthimos. Em A Favorita, o poder era mostrado através das pequenas humilhações do cotidiano. Em Pobres Criaturas, a descoberta do mundo acontecia menos pelos grandes acontecimentos e mais pelas reações da Bella diante deles. Já em Bugônia, eu tenho a impressão de que o diretor usa a conspiração quase como uma porta de entrada.
O que realmente parece interessá-lo são as relações humanas que surgem quando alguém passa a acreditar que possui uma verdade absoluta. E isso aparece em escolhas muito discretas, na maneira como ele dirige os atores, na forma como ele distribui o silêncio entre os diálogos, na confiança de que um olhar pode dizer mais do que uma explicação inteira. Não é um cinema preocupado em responder todas as perguntas. É um cinema que confia que o espectador vai preencher alguns espaços. E eu entendo perfeitamente quem se incomoda com isso. Lanthimos nunca foi um diretor preocupado em agradar todo mundo. Os filmes dele pedem participação, pedem paciência, às vezes até aceitam o risco de afastar parte do público. Mas existe uma coerência muito grande nessa escolha, porque seria estranho fazer um filme sobre pessoas convencidas de que enxergam uma única verdade, usando uma direção que dissesse ao espectador exatamente o que pensar em cada cena. Em Bugônia, a forma e o conteúdo caminham juntos. O filme fala sobre diferentes maneiras de enxergar o mundo, e a direção nos obriga a fazer exatamente isso: olhar, reparar, duvidar, mudar de foco. Talvez seja por isso que, alguns dias depois da sessão, eu tenha percebido que já não estava pensando apenas na história. Eu estava pensando na experiência de assistir àquela história. E isso me levou a uma pergunta que, para mim, acabou sendo mais interessante do que qualquer resposta que o filme pudesse oferecer. Afinal, o que faz um filme continuar mudando dentro da gente, mesmo quando ele já acabou? Quanto mais eu pensava em Bugônia, menos ele me parecia um filme sobre conspirações. E isso pode soar estranho, porque a conspiração é justamente o motor da história. Mas acho que ela funciona quase como uma desculpa, uma porta de entrada. O que realmente me interessou foi observar como aquelas pessoas lidam com a necessidade de acreditar em alguma coisa. Acho que essa é uma das qualidades do roteiro. Ele nunca transforma seus personagens em caricaturas fáceis. Seria muito simples fazer do Ted apenas um homem ridículo, alguém de quem a gente ri o tempo inteiro. Mas o filme evita este caminho. Ele nos mostra alguém que encontrou uma lógica capaz de organizar o caos ao redor. Errada? Talvez. Perigosa? Em muitos momentos, sem dúvida. Mas, para ele, absolutamente coerente. E talvez seja justamente essa coerência interna que torna o personagem tão inquietante, porque ela nos obriga a abandonar uma posição confortável. Não basta dizer, eu jamais faria isso. O filme parece perguntar outra coisa. Por que algumas pessoas precisam tanto acreditar que encontraram todas as respostas? Ao mesmo tempo, existe o Dom. Se o Ted representa certeza absoluta, o Dom parece representar o conflito. Ele não atravessa a história apenas seguindo alguém. Ele atravessa a história tentando entender onde pertence. E talvez seja por isso que eu tenha terminado o filme pensando mais nele do que no protagonista aparente. No fundo, acho que Bugônia fala muito sobre isso. Sobre pertencimento, sobre influência, sobre o desejo quase desesperado de fazer parte de um grupo que promete explicar um mundo cada vez mais confuso. E o curioso é que o Lanthimos nunca transforma essa discussão em discurso. Ela aparece nos silêncios, nos olhares, na maneira como os personagens ocupam os espaços, na confiança que o diretor deposita nos atores para transmitir essas tensões sem precisar verbalizá-las. Talvez seja por isso que eu tenha gostado tanto do filme. Não porque ele tenha respondido grandes perguntas, mas porque me fez observar pessoas antes de observar ideias. E isso é curioso. Quando eu comecei este episódio, eu achei que estava preparando uma conversa sobre uma conspiração. Agora, perto do fim, percebo que passei muito mais tempo falando sobre personagens. E acho que isso diz bastante sobre o filme. Porque quando a gente continua pensando nas pessoas depois que a história acaba, talvez seja porque o filme encontrou algo mais profundo do que a própria trama.
Lá no começo desse episódio, eu disse que quando saí da sessão, não sabia responder se tinha gostado de Bugônia. Hoje eu sei. Gostei, mas talvez não pelos motivos que eu imaginava naquele dia. Não acho que esse seja o melhor filme do Yorgos Lanthimos. Eu continuo preferindo A Favorita e Pobres Criaturas, porque me parecem obras mais completas e mais ousadas em tudo o que se propõem a fazer. Ao mesmo tempo, acho que Bugônia ocupa um lugar interessante na filmografia dele. É um filme menos espalhafatoso, menos interessado em impressionar, e talvez justamente por isso seja um dos que mais dependem da disposição do espectador para entrar no seu ritmo. Não é um filme que tenta conquistar você nos primeiros 15 minutos. Ele aceita correr o risco de parecer frio, de parecer distante, até te frustrar quem espera respostas mais claras. E eu entendo perfeitamente quem sai aqui da sessão dizendo que não gostou, porque esse é um filme que pede uma coisa que nem sempre estamos dispostos a oferecer: tempo. Tempo para observar, tempo para reorganizar algumas cenas na memória, tempo para perceber que talvez a primeira impressão não fosse a mais importante. E, sinceramente, acho que esse é um mérito. Hoje, quando eu penso em Bugônia, eu já quase não lembro das cenas mais chamativas. Eu lembro do Ted falando com uma convicção quase impossível de abalar. Eu lembro do Dom tentando encontrar seu lugar naquele mundo. Eu lembro da maneira como Lanthimos evita conduzir nosso olhar e confia que a gente faça parte da construção do filme. Essas são as coisas que ficaram. E talvez seja o maior elogio que eu possa fazer. Bugônia não me deu respostas que eu carreguei para casa. Ele me deixou perguntas que continuaram fazendo sentido depois que o filme acabou. E para mim, esse sempre foi um dos maiores prazeres do cinema. Não sair da sala com a sensação de que entendi tudo, mas com vontade de continuar pensando. Talvez seja por isso que eu ainda goste tanto de conversar sobre filmes, porque às vezes a sessão termina e é só aí que o filme realmente começa. Se você já assistiu a Bugônia, eu quero saber: qual personagem ficou com você quando os créditos terminaram? E se ainda não assistiu, depois volte aqui. Tenho a impressão de que nossa conversa pode ser bem diferente. Eu sou Fábio e este foi mais um comentário pós-créditos. Até o próximo episódio. Um abraço!